Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fins de Casamento. Eu espero que vocês estejam bem, que o início de semana tenha sido muito bom também para todos nós. Meus amores, eu sei que vocês vão perguntar, poxa, ainda não teve live na segunda-feira, o que aconteceu? Gente, eu precisava descansar, precisava extravasar minha mente, então eu tirei a segunda-feira para me sair com a minha família, para, espairecer mais. Porque geralmente sábado e domingo, gente, e por incrível que pareça, é o dia mais corrido aqui para o canal. Recebimento de relato, entrevista, às vezes a gente precisa ajudar alguém, então eu não consigo, a minha cabeça fica um turbilhão, vocês devem imaginar, tá? Então, na sexta-feira teremos sim a live aqui do canal, eu tô guardando aqui o relato para trazer para vocês, porque, gente, é babado, tá? Mas, agora falando pra gente para as pessoas, né, que não sabem que eu sou, que é a primeira vez que está assistindo o canal, sejam bem-vindos, eu me chamo Aninha Serrão. O foco do canal aqui, meus amores, é alertar. Nós trazemos relatos todos os dias com esse foco. O relacionamento abusivo, narcisista, manipulador, tóxico, tudo isso, eles trazem aqui, você consegue identificar sinais e ficar em alerta, tá bom? Esse aqui é o foco principal, não é apenas o entretenimento da história não, tá? E hoje eu vou trazer uma história para vocês, um relato muito importante, que é de uma conterrânea aqui de Manaus, também eu acredito que é o terceiro relato aqui de Manaus que eu trago para vocês. E, gente, vamos prestar bastante atenção, porque essa menina aqui, ela sofreu o auge da crueldade, tá? O auge da crueldade, esse homem, ele fez muito mal para essa mulher. Então, bora lá. Como foi que tudo começou, como foi que tudo iniciou? Oi, Anne. Oi, pessoal do canal. Primeiro, eu quero dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigada, querida. Eu peço que vejam meu relato com carinho, porque não é fácil falar disso. Eu sou aqui de Manaus, eu tenho 51 anos hoje, mas a minha vida virou do avesso quando eu tinha apenas 31. Eu sou a única filha de um casal que foi vítima de um acidente aéreo que aconteceu aqui em Manaus em 2006. Gente, para quem não sabe, teve um Boeing, né, que ele colidiu no ar e acabou, gente, matando 154 pessoas na época. Era o voo 737, para quem quiser pesquisar, tá? E os meus pais, eles eram empresários e foram vítimas desse acidente. Então, por eles serem empresários, nós tínhamos uma estrutura financeira excelente. Eu já trabalhava com eles nessa época, cuidava de tudo, mas aí veio aquele acidente e eu tive que tomar conta de tudo do dia para a noite. Então, gente, o mundo que eu conhecia simplesmente ele desabou. Eu sempre tive a cabeça muito no meu lugar, focada na empresa, mas quando eu perdi meus pais naquele acidente, eu perdi o meu chão. Eu não aguentava ficar na casa onde nós morávamos e também não estava preparada para o peso de tanta responsabilidade, porque sim, eu trabalhava na empresa, mas eu não tinha as responsabilidades que meus pais tinham. Então, de uma cabeça que era super organizada, eu passei a fazer tudo errado. Eu comecei a sair, a beber, a me envolver com gente que não valia nada, era gente encostada, era gente interesseira, que via em mim apenas a herdeira órfã, tem dinheiro a rodo, então vamos nos aproveitar. Eu estava me destruindo, gastando o que eu não devia e deixando a empresa sempre de lado. Coloquei a mão na empresa de outros funcionários, não, resolve aí porque eu não tenho cabeça. Então, vocês não imaginam, né? A gente perde uma pessoa, a gente não tem nem tempo de viver o luto, já vinha a responsabilidade, então eu não estava preparada. E eu fui cercada por tantos urubus e eu acabei não percebendo isso. E foi nesse cenário de bagunça emocional que ele apareceu. Sempre quando eu falo, não entre em relacionamento se você não está bem psicologicamente, porque eles rastreiam, gente, o predador ele tem um faro extremamente aguçado, tá? Olha lá, vamos lá ver. Ele era estagiário na empresa e meu pai confiava muito nele. O meu pai sempre teve um faro para pessoas que queriam crescer na vida. E não, gente, nós não tínhamos um relacionamento, tipo, eu via ele de vez em quando, ele era estagiário, mas trabalhava mais na área do meu pai, e nós não tínhamos conversa, não tinha ali uma aproximação entre nós, nunca houve. E eu sei que ele trabalhava com meu pai confiava muito nele. Ele era um rapaz que na época parecia muito íntegro, muito na dele. E ele começou a se aproximar de mim devagarinho, ganhando a minha confiança como amigo. E como ele trabalhava com meu pai, ele sabia melhor de como funcionavam algumas engrenagens da empresa. E com isso, a nossa aproximação foi inevitável. Ele foi chegando devagarinho, ganhando a minha confiança,
eu via, ele via, né, que eu chegava para trabalhar na empresa, muitas vezes sem condições, eu vinha virada das noites, e ele viu que eu estava me perdendo e começou a me ajudar. Ele me afastava daquela gente errada. Muitas vezes ele perguntava como é que eu estava, o que estava acontecendo comigo. Eu era uma pessoa tão centrada e de repente minha cabeça virou do avesso. Ele entendia sobre a morte dos meus pais, mas ele via que eu estava exagerando muito em viver um luto completamente errado. Não era aquilo. Então ele teve uma conversa bem sincera comigo, sabe, bem direta ao ponto. E acabou que eu comecei a ouvir ele. E ele me ajudou a me afastar de pessoas erradas. Ele me levava muitas vezes para casa, justamente para que eu não fosse direto da empresa para a balada. Ele me ajudava com processos da empresa que eu não dava conta mesmo. Então ele se tornou alguém muito necessário. Aos poucos eu fui desenvolvendo sentimentos por ele. Eu estava carente, né, gente? É uma pessoa que te abraça, que te acolhe, que resolve seus problemas. Você começa a olhar para essa pessoa com outros olhos. Afinal, ele era a única pessoa que parecia não querer nada em troca, né? Só que não. No alto da minha ignorância e carência, eu achei que ele era o anjo que Deus tinha mandado para me salvar daquela vida desregrada que eu estava levando. Começamos a namorar. E foram 2 anos de um relacionamento onde ele nunca, gente, eu falo nunca, em momento algum, ele demonstrou nada de errado. Ele era o companheiro perfeito, meu braço direito e o homem que me fez voltar a ter vontade de viver novamente, de dar prosseguimento às coisas dos meus pais. E nesse tempo de namoro, ele quase não falava da família. E eu, com a minha vida muito corrida já na empresa, e ainda me recuperando do luto, eu nunca liguei muito para isso. Eu achava que ele tinha problemas, alguns, né? Todo mundo tem problemas na família. E ele tinha os dele e eu respeitava. Ele só dizia que o pai morava em Altazes, que é o interior aqui do Amazonas, que é a terra do leite, né? Maravilhosa terra. E que eles não eram próximos. E eu só conhecia a tal madrasta dele depois de 1 ano de namoro. Ele dizia que ela criou ele desde adolescente e que ela era como uma mãe para ele. E eu achava bonito, né, gente? Honrar a mãe, honrar a madrasta, respeitar, é uma coisa muito bonita de se ver. E o pai dele, já que não voltava para a cidade, resolveu ficar lá no interior depois da separação, então era uma família dividida. Quando nós completamos 2 anos de namoro, fizemos uma viagem e lá ele me surpreendeu e me pediu em casamento. Para mim era a chance de ter uma família de novo. Acabei aceitando, casamos e no começo tudo parecia caminhar bem. Ele já estava totalmente infiltrado na empresa, cuidava da parte financeira, ele tinha acesso livre para tudo. Eu confiava nele de olhos fechados, eu vou confessar para vocês. Mas assim que o anel entrou no dedo, a conversa mudou. Do nada, ele começou com uma insistência absurda para a madrasta vir morar com a gente. Ele dizia que ela estava muito sozinha, que tinha problemas de saúde grave, que não conseguia dormir em paz, que ele, no caso, não conseguia dormir em paz, sabendo que a mulher que o criou estava passando por dificuldades. E eu não queria, sabe? Eu queria ter o meu espaço, não queria trazer uma terceira pessoa para morar comigo. Eu queria minha privacidade. Mas ele insistiu tanto, fez tanto drama, usou tanto a minha carência e o fato de eu não ter mais meus pais, que eu acabei cedendo. E eu pensei, ela é uma senhora doente, o que tem a ajudar, né? O que tem? E eu aceitei. E essa foi uma das piores coisas, e pelo que eu entendo hoje, né? E também foi uma das ótimas decisões que eu tomei na minha vida. Então teve o lado bom e teve o lado ruim. Só que, gente, no dia que essa mulher botou o pé na minha casa, ela começou a botar as asinhas para fora. Gente, no primeiro dia, a cara de pau daquela mulher era uma coisa impressionante. Ela não entrou como hóspede ou como alguém que precisava de ajuda. Nesse primeiro dia, ela já começou a dar ordens nos meus funcionários. Pessoas que trabalhavam comigo há 10, 15 anos, que conheceram meus pais. Ela reclamava da comida, queria mudar as coisas de lugar. Até na decoração do meu quarto, ela queria colocar o bedelho. Lembrando isso no primeiro dia, tá, gente? E lógico que eu não gostei, a gente se estranhou feio logo no primeiro dia.
E eu falei para ela que quem mandava ali era eu e ditei as ordens da minha casa aí na frente dela, tá? Tudo. Olha, vamos sentar aqui, vamos colocar o pingo nos is, o que deve e o que não deve. E na minha frente, ela disse que entendeu. E até me pediu desculpas. Mas foi só eu virar as costas que ela foi se queixar para o meu marido. O meu marido, lógico, de início, fingiu que estava do meu lado, para não criar, né, atrito. Dizia que para ela ter calma, que tudo ia se resolver. Mas depois ele vinha no meu ouvido dizer que, tu foi muito dura com a minha mãe, tu sabe que ela é de idade, ela está doente. E falou, você precisa entender mais as coisas, não seja tão ríspida assim como você foi. E lógico que eu não aceitei. Não aceitei, ele veio me chamar a atenção por uma coisa que eu não tinha errado. Ela que tinha errado. E, lógico, gente, nosso casamento começou a desandar depois disso aí. O ambiente da casa virou aquele inferno que você já deve imaginar. Era uma briga atrás da outra, tudo por conta dessa mulher. Ela fazia intrigas, contava mentiras e ele sempre me manipulando para eu aceitar aquela situação. E a convivência ficou inviável, mas ele se recusava a tirar ela de lá. Foram 7 meses, gente. 7 meses morando debaixo do mesmo teto com aquela mulher. E eu posso dizer para vocês que foram os meses mais desgastantes da minha vida. Eu não tinha mais paz nem para tomar meu café na minha própria casa. Todo santo dia era briga por causa de picuinhas que ela arrumava. Ela cismou com uma das minhas funcionárias, queria dar ordens, humilhava as meninas e depois, quando eu chegava, ela se fazia de santa. Ela queria dar palpite em tudo, inclusive até no meu casamento, falando como eu deveria tratar o Zênio. O Zênio é o nome desse abençoado aqui. Ou como a casa deveria ser tocada. E eu tentava conversar com o Zênio, falava, olha, essa situação não tá legal, eu tô muito chateada. Se ela precisa de cuidados, olha, eu faço questão de contratar pessoas para ajudar, mas ela lá na casa dela. Eu banco enfermeira, tudo que for preciso, mas aqui não dá mais. Mas toda vez que eu tocava neste assunto, ele se enfurecia. Ele ficava cego, sabe? Gritava, dizendo que eu era muito insensível e que ela tinha problemas graves de saúde, que ela não podia ficar sozinha de jeito nenhum. Gente, é muita cara de pau, sabe? Porque essa mulher, ela não tinha nem 50 anos direito. Não tinha. E 50 anos, hoje em dia, é uma mulher nova, cheia de vida, tá vivendo o melhor da vida. Mas a forma como o Zênio falava dela era como se ela fosse uma senhorinha de 90 anos, totalmente indefesa e praticamente lá com o pé na cova. Só que tinha um detalhe que me intrigava. Ao longo de todo o tempo em que ela esteve na minha casa, gente, eu nunca vi aquela mulher tomar um bendito remédio. Eu nunca vi ela se queixar de uma dor de cabeça, de uma pontada, de nada. Aquela mulher não pegava nem gripe, gente. Nem gripe essa mulher pegava. E ela tinha uma saúde de ferro, comia bem, mandava em todo mundo, mas pro Zênio, ela era um cristal que ia quebrar a qualquer momento. E ficou claro para mim que ela poderia muito bem morar sozinha e se cuidar, mas parecia que existia um plano. Não estava ali acontecendo as coisas à toa, não. Quanto mais eu ficava de saco cheio daquela mulher, quanto mais eu demonstrava que eu estava no meu limite, mais ela piorava o comportamento. Era como se ela quisesse me expulsar da minha própria vida para sobrar só ela, ele e a minha casa. Foi isso que eu entendi depois. E o Zênio, em vez de me respeitar como esposa e dona da casa, ele me tratava como se eu fosse a errada de toda a história. Para ele, eu que não quero ter paz, é você que está dificultando as coisas. Até que meu corpo ele não aguentou tanto estresse, era muita coisa acontecendo uma em cima da outra, e eu não aguentei. Um certo dia eu acordei sentindo uma dor muito forte na parte da minha barriga. Era uma dor, gente, insuportável. Eu fui levada às pressas para o hospital e por muito pouco não aconteceu o pior. Gente, a minha apendicite, ela estava quase estourando. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, daquelas que você não tem tempo nem de pensar. E olha como é que são as coisas. Foi através desse susto e desse repouso forçado que as coisas começaram a aparecer. A venda começou a sair dos meus olhos. Como eu vivia dentro da empresa, eu não tinha noção do que acontecia dentro de casa, só nos momentos que eu estava. E era uma coisa estranha que estava acontecendo, eu não conseguia ver.
Mas por causa da recuperação e da cirurgia, eu fui obrigada a parar, a desacelerar de vez. E foi aí que eu comecei a notar os comportamentos estranhos dos dois. O Zênio dizia que estava na empresa, em reunião com fornecedores, mas eu comecei a perceber que ele vinha em casa no meio do expediente. Ele sempre dava desculpas, dizia que eu esqueci um documento, ou então, eu passei para ver se você estava precisando de alguma coisa de mim. Mas o clima era estranho. Não fazia sentido tudo o que ele estava fazendo. Uma outra coisa que me gelava era as madrugadas. Por causa da cirurgia, eu tomava medicamentos fortes e precisava acordar em horários específicos para tomar medicação, tipo de madrugada. E nessas horas, que antes de eu acordar, eu percebia que ele levantava e saía. Ele ia direto para o quarto dela, sempre de madrugada, gente. Saía de fininho, a ponta do pé para mim não acordar. Só que eu acordava para tomar o remédio. Cadê o homem? E parava e alguma coisa está acontecendo. Tudo era muito esquisito. Eu não conseguia até o momento entender. Mas aquilo ali me deixava em alerta. A senhorinha doente, ela tinha uma disposição incrível, gente, para andar para qualquer canto, para fazer o que ela queria, mas na cabeça dele não, tá? E também tinha a nossa intimidade, gente. Agora falando um papo bem sério aqui sobre isso daqui. Ele tinha uma mania muito esquisita, esquisita demais. Isso me incomodava. Mas, como eu falei para vocês, eu gostava tanto dele que eu ignorava isso. Todas as vezes que nós tínhamos relações, ele não gostava de me beijar. Era uma coisa fria e as posições eram sempre comigo de costas. Ele nunca queria me olhar de frente. Eu me sentia usada, sabe? Mas eu só fui entender o porquê dessas perversidades muito tempo depois, quando a própria madrasta e até ele mesmo, com ódio mortal de mim, jogou isso na minha cara. E ela fez isso depois, mais à frente, apenas para me humilhar, e ele também. Ela sabia de detalhes da nossa cama, gente, que só ele poderia ter contado. Gente, eu passei quase um mês ali naquele repouso da cirurgia, só observando. Eu vi o Zênio saindo e eu ficava esperando ele voltar para a cama. E ele demorava, gente, horas para voltar, tá? Às vezes ele voltava só quase amanhecendo. Hoje eu acredito que se eu estivesse levantada daquela cama e ido atrás, eu teria assim flagrado os dois juntos há muito tempo. Mas a verdade é que a gente fica meio travada, né? É um medo de ver com os próprios olhos e não aguentar o impacto. Mas mesmo sem ver, eu sabia que tinha algo acontecendo. Como você sempre fala, Anny, o instinto grita e quando ele dá esse sinal, pode ter certeza que não quer algo bom, né? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Ainda bem que o universo, ele tem o seu jeito de escancarar a podridão desse tipo de pessoa. E ele agiu justamente no dia em que eu finalmente voltei para o meu trabalho. Nesse dia eu saí normalmente, eu estava com muita coisa para me resolver, coisas que somente eu conseguiria resolver. E eu saí para a empresa logo cedo. O Zênio, como sempre, disse que iria depois, que precisava resolver algumas coisas primeiro em casa. E eu não estranhei, porque ele sempre fazia isso. E tinha uma senhora, nesse dia, uma das minhas funcionárias que me viu crescer, ela veio trabalhar, mas logo cedo ela recebeu um aviso da neta dela que tinha passado mal na escola. E eu sou muito humana e me preocupo muito com o bem-estar dos meus funcionários. Ela é uma mãe e avó. Lógico que eu liberei ela na hora. E eu fui para a empresa, lembrando que ele ficou. Só que na agonia de sair para socorrer a neta, ela esqueceu o cartão do Vale Transporte que ficava com as coisas dela, lá no quartinho que era de descanso dos funcionários, e ficava na área da cozinha esse quartinho. Aqui em Manaus, dependendo de onde você mora, a caminhada até o ponto de ônibus é longa. E era do mesmo jeito, da minha casa até o ponto de ônibus era uma certa distância. Quando ela chegou no ponto de ônibus, ela se deu conta que ela estava sem um cartão. Ela estava na parada de ônibus. Então, eu acredito que nesse meio tempo, que era longe a parada de ônibus, o Zênio e a madrasta acordaram e vendo que a casa estava vazia, eles se sentiram totalmente à vontade de fazer o que eles bem entendiam. Se é que vocês me entendem, né? Quando ela voltou para pegar o cartão, ela entrou pela lateral da cozinha e não falou nada.
No momento em que ela pisou, gente, na cozinha, ela deu de cara, gente, com a cena mais nojenta que alguém poderia presenciar. Os dois estavam em cima da ilha da cozinha, tendo relações. Uhum. O susto deles foi tão grande que, em vez deles sentirem vergonha, a primeira reação do Zenio foi de desespero. Ele tentou se cobrir, e ele mesmo do jeito que ele estava, ele olhou para aquela senhora e teve a audácia de falar, olha, não fala nada para Helena. Quanto é que você quer para ficar de boca fechada? Só me diz o teu preço. Gente, olha só o nível de mau caratismo da pessoa. Ele tentou subornar uma mulher, uma senhorinha que cuidou dessa menina desde pequena. Já estava na família há anos, então ela tinha uma confiança dessa família que era como se ela fosse, né? Ela é integrante da família também. Ele nem percebeu isso, mas o mau caratismo dele foi, não vou subornar ela para ela não falar nada para minha esposa. A minha funcionária, ela ficou em estado de choque. E ela não pensou duas vezes, ela só correu, desesperada. O Zenio ainda tentou correr atrás dela para impedi-la ela de sair, mas como ele estava completamente sem roupa, ele não conseguiu alcançá-la. Ela me ligou na mesma hora desesperada, chorando, e eu achava que tinha acontecido até algo pior com a netinha dela. Mas ela falou que não é nada com a minha neta, é algo contigo. E ela me contou tudo. Ela disse que estava na parada de ônibus e que ela não conseguia voltar para casa, ela estava com medo dele chegar lá e ele querer fazer alguma maldade com ela. Então eu falei, não tem como você pegar o ônibus agora? Ela falou, não, eu não consegui pegar meu vale transporte e eu não tenho como subir, não tenho dinheiro para me voltar. Nessa época não tinha Uber, tá, gente? Então era só vale transporte mesmo. E eu falei, olha, fica aí, que eu tô saindo agora da empresa e eu vou passar aí para te pegar. Se esconde, fica atrás de alguma coisa para que ele não te veja. E aí assim ela fez. Quando eu cheguei no local, ela identificou meu carro e gente, essa mulher pulou com tudo dentro do carro e ela tremia mais que vara verde. Ela chorava compulsivamente, com medo de, com certeza, né, eu não acreditar nela, com medo de ser demitida também depois de tantos anos, porque quem é que vai acreditar numa loucura dessas? Poucas pessoas, tá? Mas eu olhei bem nos olhos dela e eu vi que ela estava me falando a verdade. E ela me contou detalhes, gente, daquela pouca vergonha. E eu deixei ela na casa dela e eu garanti, olha, fica tranquila, você não vai perder seu emprego, muito obrigada por se preocupar comigo. E dali mesmo eu fiz o retorno, eu fui direto para minha casa. No caminho eu só conseguia pensar no que ela tinha me descrevido. Será que eu iria suportar ver com meus próprios olhos? Eu acho que não, gente. Quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu notei foi que a abençoada lá não estava mais ali. Ele deve ter avisado ela, olha, some daqui, ela vai vir para casa e já era pra gente, então vai-te embora. E quando eu cheguei, lógico, eu fui direto para cima dele, comecei a gritar, perguntando como é que ele teve coragem de fazer aquilo comigo. O Zenio nem se mexeu. Ele estava sentado e sentado ficou, agindo como se nada tivesse acontecido. Quando eu comecei a cobrar uma explicação, ele não tentou negar nem pedir desculpas para mim. Ele simplesmente mudou a cara dele. Gente, a fisionomia do Zenio, ela descreveu que ele era um homem pacato, um homem muito tranquilo. E quando ela foi para cima dele, a fisionomia dele como se tivesse tirado uma máscara. Se transformou. E agora, gente, se você já sofreu violência doméstica, tem gatilhos aqui, tá? Então tome muito cuidado. Ele simplesmente mudou a fisionomia e ele começou a me agredir. Primeiro com palavras. Ele disse que eu era uma mulher fria, que ele não tinha prazer em mim, e que a madrasta, sim, ela tinha um borogodó, ela que fazia o que ele gostava. E foi ali que ele confirmou toda a história. A doença que ele disse que ela tinha era tudo mentira. Essa mulher, ela tinha 48 anos. Ela era uma mulher nova e estava ali porque ele queria. Ele que colocou ela dentro da minha casa. Ele começou a dizer coisas pesadas sobre a nossa intimidade. Falou que não me beijava porque sentia nojo e que as posições que a gente ficava eram todas propositais, porque ele não queria olhar na minha cara, ele não sentia prazer em olhar na minha cara. Ele disse que a madrasta dele sabia de tudo e que os dois riam de mim pelas costas porque eu aceitava aquele comportamento dele. Gente, eu fui tão humilhada de tantas formas que vocês não têm noção. E eu não aguentei, eu fui para cima dele para dar um tapa, mas ele foi mais rápido.
Ele me segurou pelos braços e me jogou contra a parede. Naquela hora eu senti uma dor tão forte na minha barriga porque a gente tinha passado o quê? Um mês e pouquinho da minha cirurgia. E como foi uma cirurgia muito delicada, porque estava praticamente estourando, eu tive algumas infecções, então eu estava me recuperando, eu senti muita dor na minha parte abdominal. Fiquei com medo, né? Eu vi, depois que eu me levantei do chão, eu vi que ele poderia fazer coisas bem piores comigo. E ele me prensou, me levantou do chão, me prensou na parede e começou a gritar que eu não era nada sem ele, que eu era uma órfã, que eu era uma mulher patética e que ele tinha feito era um favor de ter ficado comigo e que eu era feia, que eu estava gorda, que eu não tinha gosto, tudo isso. Diante de tudo isso ele falou, foi humilhação em cima de humilhação. No momento em que ele me soltou e eu consegui dar um empurrão nele, eu corri, mesmo com dor, eu consegui chegar no meu quarto e tranquei a porta. Ele veio atrás e ficou batendo na porta para tentar abrir, gritando que se eu não abrisse eu ia me arrepender. Quando ele viu que eu não ia abrir, ele foi lá, gente, ele pegou o impulso, ele deu um chute na porta e a porta voou. E mesmo tentando fugir dele para um outro cômodo, eu não consegui. Anne, quando ele conseguiu colocar as mãos dele em mim, eu sabia o que ele ia fazer. E mulheres, aqui ela deixa um alerta. Nunca tentem medir forças com um homem. Se vocês não tiverem um mínimo de defesa pessoal, ele vai conseguir te dominar. E foi exatamente o que ele fez comigo. Ele me deu um murro tão forte, gente, no meu rosto, que eu desmaiei na mesma hora. Quando eu acordei, ele estava me violentando. Aquele monstro, ele me amarrou e me violentou de todas as formas que vocês podem imaginar. Quando eu comecei a gritar de dor, ele me desferiu mais outro soco. Quando eu acordei, eu estava com um travesseiro em cima do meu rosto, com toda a certeza de querer me eliminar. E eu acho que ele até pensou que ele estivesse conseguido, porque o travesseiro estava no meu rosto. E eu só sei que eu consegui me soltar e praticamente me arrastei até a sala para pegar meu celular. E eu liguei para o 190. E eu falei que eu tinha sido agredida e que eu precisava de socorro urgente. Gente, lembrando que esse homem violentou essa mulher de todas as formas que vocês podem imaginar, tá? De todas as formas. E agora vocês vão ver o impacto que foi isso aqui, tá? Quando a polícia chegou e vasculharam a casa, ele estava no quarto da madrasta dele. Eu não sei como ele não me ouviu falar com a polícia. Não sei, gente, na verdade eu não sei. Ele foi algemado e ainda tentou se fazer de vítima para os policiais, dizendo que eu estava tendo um surto por conta dos remédios que eu tomava e que ele estava apenas tentando me acalmar. Mas os policiais viram o meu estado, viram as marcas que estavam no meu corpo, os machucados, o sangue na minha roupa, lá na minha parte íntima, e eles deram voz de prisão para ele lá em casa mesmo. A madrasta tinha sumido. Ela não levou roupa, gente, ela fugiu com a roupa do corpo. E eu saí daquela casa em uma ambulância diretamente para o hospital. A agressão que aquele monstro fez comigo me deixou sequelas físicas gravíssimas. Por conta da violência sexual e de tudo que ele me obrigou a passar enquanto eu estava amarrada, eu tive que ser submetida a uma cirurgia de reconstrução anal. Pensa na humilhação e na dor. Não foi uma dor só física, foi uma dor na alma também. Eu passei dias no hospital sob sedação, tentando entender como que eu ainda estava viva. Gente do céu, eu tô lendo aqui e eu ouço os áudios dessa mulher. Eu queria muito conseguir colocar o desespero das depoentes através da transcrição delas, mas não dá. Mas quando você ouve a pessoa relatando para você, gente, você entra em desespero, parece que você está lá junto com ela. Tá? Gente do céu. E enquanto eu tentava lutar para conseguir sentar, caminhar, o Zênio, ele estava preso. Mas a justiça estava apenas começando, gente. Principalmente na esfera criminal, né? Porque a esfera civil e financeira, o estrago era muito maior do que eu podia imaginar. Uma semana depois que eu recebi alta, eu voltei para minha casa, os advogados da empresa e o meu contador pediram uma reunião urgente comigo.
Eu não tinha forças nem para falar, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. E eles chegaram com várias pastas, extratos e uma auditoria que eles fizeram. Anne, quando eles começaram a ler os números, eu achei que eu ia desmaiar de novo. O Zenho não estava apenas tirando dinheiro para as despesas dele. Ele fez um rombo astronômico na minha empresa. Ele usou os 7... Gente, foi 7 meses e pouquinho de casamento. 7 meses. E ele me roubou. Ele criou contas fantasmas, desviou pagamento de fornecedores e fez empréstimos usando o nome da empresa como garantia. Lembrando que esse homem ele cuidava da parte financeira. Então, às vezes ela nem passava por ela nada, gente. O pior de tudo foi descobrir a participação daquela mulher, a madrasta. Como eu tinha dado acesso a ele criou um cartão para ela, porque na cabeça dele, não, a minha mãe precisa ter autonomia, para ela não ficar pedindo dinheiro da gente, tu me autoriza a fazer um cartão adicional para ela? Ah, tudo bem, pode fazer. Só que eu não sabia, porque na minha cabeça, ela iria ter autonomia para o quê? Ao da saúde dela, emergência, para ir para o hospital, pagar consulta, comprar remédio, mas não. Ela usava para o bel prazer dela. Luxo, festa, bebida. Ela gastava com roupas e até procedimentos estéticos, que depois eu descobri. Tudo pago com o dinheiro que meu pai e minha mãe suaram tanto para construir. Ela não era uma pobre coitada, gente, ela nunca foi. O relatório final dos advogados era uma lista de crimes que parecia não ter fim. O Zenho ele foi autuado por roubo, estelionato, tentativa de homicídio e estupro. Ele não era apenas um marido traidor ou um aproveitador, ele era um criminoso, gente. E ele era muito perigoso. Ele viu a oportunidade minha, a oportunidade perfeita, né? Uma herdeira sozinha, rica, estava em luto, e ele não queria apenas o meu dinheiro. Ele queria a minha vida e queria que eu ficasse completamente destruída para que ele e ela pudessem assumir tudo sem ninguém contestar. Era isso que eu entendi no final, que eles queriam. Tá? Então era a presa perfeita, né, gente? Órfã, sem os pais, não sabia administrar a empresa como um todo. Gente, um 171 de primeira, ixi, gente, isso daí é a melhor coisa para eles. Tá? E passou o tempo e eu fui descobrindo mais e mais coisas. Saber que eu paguei pela vida do luxo dos dois, que eu paguei caro por tudo isso, dói, gente. Dói muito até hoje. Eu fui usado como objeto de descarte. Ver a lista dos crimes e entender que o homem com que eu dormi era um estuprador e o estelionatário profissional me fez perceber que eu nunca conheci o Zenho de verdade. Eu vivi com um homem falso e ganancioso. A cirurgia de reconstrução foi um sucesso, mas a reconstrução da minha confiança foi algo que nunca aconteceu. Eu demorei muito tempo para me perdoar, né, por ter sido tão ingênuo. Gente, hoje, olhando para tudo que aconteceu comigo, eu vejo que a justiça ela tarda, mas ela vem com um peso que a gente nem imagina depois. O desfecho dessa história aqui não é de filme, é a minha vida real. E eu carrego cicatrizes até hoje, e eu acredito que vou levar para sempre. O Zenho, hoje ele está pagando pelo que ele fez comigo e com a minha empresa. Ele continua preso em uma penitenciária aqui no Amazonas, daquelas que ficam bem afastadas da cidade. Ela está falando da penitenciária que fica, gente, na estrada. É segurança máxima lá, gente. Essa penitenciária ela fica no meio da floresta, gente. O cara fugir dali é uma onça, qualquer coisa pega ele. Ficou impossível fugir dali praticamente. E as únicas notícias que eu soube dele e acabaram chegando é que ele quase perdeu a vida. Teve uma rebelião aqui, teve um ano. Vocês procurarem na internet, as rebeliões que aconteceram no Amazonas, a pior de todas. Ela foi equiparada à rebelião que aconteceu lá no Carandiru. Só que aqui foi bem pior, gente. Porque pelo nível, gente, de crueldade dos presos com as outras facções. Tá? Eliminaram uma outra facção em questão de um dia. Gente, se vocês lerem, são atrocidades. Na época eu recebi vídeos, eu fiquei em estado de choque. Porque os corpos das pessoas que eram de facções rivais, eles picavam, gente, as pessoas. Picavam, sabe? Eles brincavam de bola com a cabeça das pessoas. A gente via, como é o nome?
empilhados, assim, pilhas e pilhas, gente, de pedaços de braço, de perna, tudo assim, sabe? Até hoje, não conseguiram, não conseguiram encontrar os corpos, porque eles moíam os corpos e jogavam nos vasos, né, e puxavam a descarga. E, gente, até hoje, muitos corpos não foram identificados e simplesmente fizeram lá uma cova bem grande, jogou todo mundo junto e não tinha como identificar, tá? Não tinha. Então foi uma das rebeliões mais pesadas que teve aqui no Amazonas, em Manaus, no caso, tá? E o que aconteceu foi, né, que ele quase perdeu a vida nessa rebelião. E se ele ainda tem, em relação à mulher, né, se ele ainda tem apoio daquela mulher, eu não sei. Ah, lembrando, gente, essa mulher, um pouco antes dele estar preso já, ela mandou ainda mensagem para mim, me humilhando da mesma forma. Da mesma forma, tudo que ele fazia comigo, ele contava para ela, dos beijos que ele não me dava. Gente, essa mulher, ela jogou tudo na minha cara. E foi muito difícil digerir isso, porque sabendo que ela sabia como era o meu corpo, as coisas que eu tinha, sabe, ela sabia de tudo. E uma mulher, ela sabe muito bem tocar na ferida de uma outra mulher, sabe? Depois eu denunciei, ela trocou de número, só fez aquilo e me bloqueou e mudou de número. Depois eu nunca mais consegui falar com ela. Então, o que eu sei, depois que ele foi preso, se ela ainda visita ele, eu não sei. Eu imagino que ela deva visitá-lo, porque gente ruim se junta, né? Mas eu fiz questão de apagar qualquer rastro deles da minha vida. Do pai dele, eu nunca ouvi falar, gente. Não sei dizer para vocês se ele ainda mora em Altazes, se ele sabe do que aconteceu, eu não sei. E também nem vou procurar para um dia falar para ele, não. Não sei quem é também, né? Depois de tudo que eu passei, a cirurgia de reconstrução, a auditoria da empresa, o trauma de ter sido amarrada e violentada pelo homem que eu achava, né, que era uma pessoa boa, eu achei que eu nunca mais iria conseguir olhar para um homem na minha frente. Eu me sentia suja, quebrada, um lixo, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus ele é perfeito e o tempo ele vai passando, né? E ele vai mostrando que você merece sim, ser feliz. E o tempo a gente acaba subestimando ele, né? Mas ele tem um poder de curar muitas coisas na gente. E foram anos de terapia, de oração e de focar em tudo que meus pais me deixaram. E eu consegui me reerguer emocionalmente. Não foi fácil, gente, não foi rápido, mas eu sobrevivi. Hoje eu sou casada com um homem que me respeita, que conhece toda a minha história e que me ajudou a reconstruir a minha base. Para honra e glória de Deus, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eles são meu maior tesouro e a prova que o mal ele não venceu. O alerta que eu quero deixar para vocês, Anne, para as mulheres principalmente, para todo mundo que assiste aqui, é o seguinte: a gente tem essa mania de achar que uma pessoa leva anos para acabar com a nossa vida, né? A gente pensa, eu conheço ele não vai ser capaz de fazer isso não. Não se engane. Eles não precisam de anos, eles precisam apenas de um dia. Em um dia, o Zenho tentou me matar, me violentou e quase faliu o que meu pai levou décadas para erguer. Um dia de crueldade, gente, é o suficiente para deixar marcas eternas na gente. Não subestimem uma pessoa cruel. Não achem que o amor de vocês vai mudar alguém que já tem um caráter podre. Ele é assim, ele vai morrer assim. Eu só estou aqui hoje contando isso porque Deus quis, porque se fosse pela vontade do Zênio, eu seria apenas mais uma estatística. Fiquem atentas aos sinais, não deixem o luto ou a carência cegarem vocês. A mão que te afaga hoje pode ser a mesma que vai tentar te sufocar amanhã. Lembre-se disso. Eu renasci de novo, mas o preço foi muito alto. Então se cuidem. Gente, a história da Helena aqui, quando ela me relatou o momento das agressões, era como se ela ainda estivesse lá, como se tivesse acabado de acontecer. Essa mulher, mesmo com a idade que ela tem hoje, ela chorava como se ela tivesse 31 anos ainda. Uma menina, a gente sente a pessoa indefesa, a gente sente uma pessoa que não tinha ninguém para se proteger, o desespero da pessoa. Então, a pessoa acaba abrindo novamente, né, a ferida para ajudar outras mulheres. E ela falou uma coisa muito importante aqui, tá? Não achem, gente, não achem que você vai mudar alguém, você vai mudar uma pessoa mau caráter, porque você não vai mudar, tá?
E uma outra coisa que ela falou que me deixou muito pensativa é nunca meçam esforços, né? Nunca tentem bater de frente com o homem. Se você não tiver o mínimo de curso de defesa pessoal ou faz algum esporte, uma luta, gente, não adianta. Ele vai conseguir te dominar, tá? O homem, ele tem muito mais força que uma mulher, né? A gente sabe disso. Então não meçam esforços, não queira equiparar a tua força com a de um homem, porque principalmente um homem de uma estatura alta, que é forte, tá? Você vai ser dominada, você vai ser dominada. E vai acontecer o pior, tá? Isso que aconteceu com ela, gente, foi como a gente foi Deus aqui. Não sei se vocês conseguiram ver isso, mas foi Deus que não permitiu que nada acontecesse com ela. Porque iria sim acontecer o pior, gente. Ele achou que ele tinha feito, né? Tinha terminado de fazer aqui. Porque colocou o travesseiro na cara dela, ela acordou com o travesseiro na cara dela. Então o que ele tinha feito? Ele tinha tentado sufocar ela. E eu acredito que por ela estar desmaiada, ele imaginou que ela estivesse, mesmo morta, tá? Ai, ai, gente, então vamos procurar. Tem jiu-jitsu, tem karatê, eu faço karatê, né? Tem jiu-jitsu, tem várias outras modalidades aí que ensinam defesa pessoal. Façam, gente. Façam. Antes você estar preparada, porque estar preparada e não precisar, né? Nunca aconteceu isso, mas se caso vier acontecer, você sabe o que fazer, tá? Então, vamos ficarem atentas, vamos nos cuidar de verdade, tá? E aqui a análise da história da Helena, com certeza é um dos casos mais viscerais de predação emocional e financeira. Tudo foi bem planejado aqui por esses dois, né, duas pessoas inescrupulosas. O que aconteceu aqui não foi um casamento que deu errado, mas uma operação de filtração executada com uma dupla de parasitas. E aqui vamos fazer os pilares, né, desse golpe. Dividir direitinho como foi que aconteceu. O alvo perfeito. Ela era o alvo perfeito. O Zenho não escolheu a Helena apenas pelo dinheiro, mas pelo luto que ela estava vivendo. Foi uma catástrofe, gente. Uma catástrofe. E veio oportunismos aí, né? O acidente de 2006 deixou a Helena em um estado de bagunça emocional. Para um predador, uma pessoa em luto profundo é como um sistema operacional sem antivírus. O arquétipo do Salvador. Ele usou a estratégia do Cavaleiro Branco ao afastar a Helena das más companhias. Ele não estava protegendo ela, ele estava isolando ela. Ele se tornou a única fonte de apoio para que ela se tornasse dependente dele. Segundo ponto, a dupla, né? O Zenho e a madrasta. Este é um ponto raríssimo e perverso. Normalmente o abusador age sozinho, mas aqui houve a conivência predatória. A madrasta. Zenho usou o conceito de piedade filial para invadir o território da Helena. Ele transformou uma mulher de 48 anos, jovem e saudável, em uma senhorinha indefesa. Isso é manipulação social. Ele obrigava a Helena a questionar a própria bondade para não querer uma doente em casa. O plano de invasão. A madrasta não entrou como hóspede, ela entrou como uma interventora. Ao dar ordens aos funcionários, ela estava testando os limites de autoridade da Helena e marcando o território, né, para dar o golpe final depois. Terceiro ponto. A Helena relata que ele evitava beijar, ter contato visual com ela durante as relações. Isso tem uma explicação aqui psicológica. É sombria, mas é uma explicação. Desumanização. Para o Zenho, a Helena, ele era um objeto. Objeto tipo, eu posso extrair todo o dinheiro de você. Beijar e olhar nos olhos exige conexão e empatia. Ao evitá-los, ele mantinha a distância emocional necessária para continuar roubando ela. Tá? A humilhação compartilhada. O fato de a madrasta saber de detalhes da cama prova que Helena era o alvo de piadas do casal. Eles se uniam através da depreciação da vítima. É o prazer sádico, né, de destruir quem te sustenta. Quarto ponto. O corpo fala. E a intuição travada dela aqui. A apendicite da Helena foi uma resposta somatizada ao estresse extremo. A Helena sentia que algo estava errado. As saídas que ela percebia de madrugada, as visitas estranhas, mas o trauma da perda dos pais a deixava travada. O medo de confirmar a traição era o medo de perder a última família que lhe restava.
Como ela falou, não, às vezes a gente sabe que está acontecendo, mas eu podia sim ter pego antes, mas o medo de levantar, de será que eu ia conseguir o impacto, será que eu ia conseguir suportar? Esse era o medo, e isso deixava ela travada. Quinto ponto, o descarte violento neonarcisista se torna psicopata. Quando o suborno falhou lá com a funcionária dela e a máscara caiu, o Zênio mudou da sedução para a destruição total. Eu vou te eliminar a qualquer custo, eu já perdi tudo mesmo, o que eu tenho a perder? Né? E a culpa da vítima. Ele tentou inverter a culpa, chamando a Helena de fria e gorda sem sal. Isso serve para minar a última gota de autoestima da mulher antes de eliminá-la. Tentativa de homicídio e estupro. No momento em que ele percebeu que a fonte de dinheiro secaria, com o divórcio e a descoberta do roubo, ele decidiu eliminar a Helena. O uso do travesseiro mostra que ele queria o silêncio definitivo da vítima. Mortos não fazem auditoria e não prestam queixa, gente. Sexto, a sobrevivência da Helena é um milagre, gente, biológico e psicológico. O golpe foi profissional. Ele usou os 7 meses de casamento para sugar o que foi construído em décadas. Isso mostra que ele nunca teve a intenção de ser marido. Ele era um saqueador. Era isso que ele era. E a reconstrução? A Helena passou por uma reconstrução física, né, gente? E o fato de hoje ela estar casada e ter filhos é a maior derrota para o Zênio. Ele tentou deixar uma mulher estéril e destruída, mas ele gerou vida e um novo lar para ela. Então, o caso da Helena, a gente confirma que predadores não precisam de tempo, eles precisam de acesso. Zênio foi o estagiário que o pai confiou, o que prova que esses indivíduos conseguem enganar até os faros mais treinados. A Helena ela não foi ingênua, ela foi uma vítima de um crime sabe, que não tinha como, gente. É uma engenharia, sabe? A psicopatia que aconteceu. Então ela não foi ingênua, não. Ela foi só uma vítima. Então aqui, gente, os alertas, né? E os alertas aqui, gente, eles são fundamentais para todo mundo que acompanha o canal. Porque mostra, o caso da Helena, mostra que o mal ele não tem pressa para se instalar, mas tem muita pressa para te destruir. Quando nós estamos fragilizadas pela perda, com luto, que não foi o caso dela, nossos filtros de segurança ele acabam baixando, a guarda ela fica baixa. E o predador é a hora que ele consegue farejar a tua dor, a tua fragilidade, e ele entra. Tá? E vamos lá para os sinais, né? Passo de segurança e regra de ouro do que nunca fazer. Fiquem atentos se o parceiro apresentar esses comportamentos, especialmente no início da relação. O salvador, oportunista, ele aparece justamente quando você está no fundo do poço. Luto, decepção amorosa, crise financeira. Ele se torna indispensável rápido demais. Cuidado, tá? Cuidado. O isolamento. Ele começa a afastar você de antigos amigos ou funcionários de confiança, alegando que eles não te entendem ou que querem o seu mal. Mistério familiar. O homem ou a mulher, né? Evita falar do passado, não apresenta família ou cria histórias de vitimização. Sempre são aquelas vitimizações extremas. Sobre parentes, sobre tudo, né, que aconteceu. Ai, minha vida foi muito sofrida, isso e aquilo. Gente, tudo isso é para gerar pena em você. Cuidado. Frieza na intimidade. Se o sexo é técnico, não tem beijo, não tem um olho no olho, ou, no caso dela aqui, exigências de posições que evitem conexão facial, isso é um sinal de desumanização, tá? Cuidado, gente. Não é apenas fetiche, não. Alguma coisa tem. Desumanização, grave essa palavra com você. Se seu parceiro age dessa forma aqui, não gosta de beijar na relação, não gosta de abraçar, não quer ter uma conexão, preste atenção. Preste bem atenção, tá? A vítima profissional. Trazer terceiros para dentro da sua casa usando doenças fakes ou situações de miséria para manipular a sua empatia é também uma das coisas que eles fazem. Então, cuidado, tá? Cuidado. E passos para se proteger. Se você suspeita que está sendo alvo de um golpe emocional ou financeiro, siga estes passos aqui, ó.
Retome as rédeas financeiras. Nunca dê acesso total às suas contas, cartões, senhas. Não faça isso. Por mais que vocês confiem, não façam. Faça auditorias surpresas, mesmo que pareça paranoico, faça. Porque você acaba inibindo o trabalho dessas pessoas. Segundo, ouça quem te viu crescer. Funcionários antigos e amigos de longa data costumam ver o que a nossa carência esconde. Se eles estão te avisando, fica atento. Onde há fumaça, há fogo. Terceiro, investigue a saúde dos dependentes. Se alguém mora na sua casa sob o pretexto de está doente, exige acompanhar em consultas, ver exames, ver quais são os remédios que essa pessoa está tomando. Faça isso. Quem não deve, a gente não teme, né? Não é esse o ditado? Quarto, observe as mudanças de fisionomia. O predador costuma mudar de rosto. Quando ele é confrontado, o olhar dele muda, a expressão dele muda, até o tom de voz muda. E esse é o momento de se afastar. Não discute, não tenta peitar essa pessoa, se afasta. Tá? Se afasta, porque já que você descobriu toda a tática dele, não, vou eliminar essa vítima aqui porque ela pode me complicar. Então se afaste. E o que você nunca, de forma alguma, deve fazer. Existem erros que podem custar a sua vida ou o seu patrimônio. Então memorize essas regras aqui. O que nunca fazer? Nunca coloque familiares do parceiro em casa. Por que é perigoso? Porque você não conhece o histórico real. Você pode estar colocando um cúmplice dentro do teu refúgio. Nunca ignore o seu instinto. Se algo parecer estranho, está estranho. O corpo ele avisa antes da nossa mente começar a processar o golpe. Nunca tente medir forças físicas. Como a Helena alertou, em um momento de agressão, não tente lutar se você não tiver como se proteger. Então prepare, corra e se tranque, chame a polícia. Nunca aceite suborno ou chantagem. Se o parceiro tentou comprar o seu silêncio ou alguém, familiar, amigo, o crime já foi cometido. Não tem como voltar atrás. Acabou. A partir dali é só sair fora. Nunca tome decisões grandes no luto. Casamento, sociedades ou grandes compras, tudo isso a gente deve esperar pelo menos um ano após a perda, principalmente se foram perdas traumáticas, como o caso aqui da Helena. Como eu falei para vocês, quando você está num momento de vulnerabilidade, está passando por um luto, ou até um final de relacionamento ruim, não se envolva com ninguém. Porque, gente, a maioria dos casos vai dar BO, tá? Vai dar BO. Então a Helena, ela sobreviveu sim por um milagre. E por conta da força que ela tem. Mas o plano do Zênio, a gente já sabe qual era, né? Ele queria acabar com essa mulher e ficar com o patrimônio dela. Então o crime de estelionato emocional anda de mãos dadas com a psicopatia hoje. Protejam o que seus pais construíram e, acima de tudo, proteja a sua integridade física, tá? Então, muito obrigada a Helena aqui, a minha conterrânea aqui, compartilhou o seu relato. Eu sei que foi muito difícil para ela poder abrir essa ferida novamente, mas o importante hoje, gente, é que ela está bem, tem a família dela, tem seus filhos, o patrimônio está sendo gerido, está sendo bem cuidado, e isso foi apenas uma experiência ruim, que abriram os olhos dela até para ajudar outras pessoas também, assim como vocês que estão ouvindo agora. Então, gente, vamos tomar cuidado. Vamos prestar atenção aos sinais, não sejam totalmente cegas pela carência de vocês. Eu sei que todo mundo tem vontade de ser amado, tem vontade de ser cuidado, tem vontade de ter a sua família. Mas vamos dar tempo ao tempo. Não coloquem a carroça na frente dos bois, porque sempre que a gente faz isso, que a gente dá um passo maior que a nossa perna, a gente acaba sofrendo no final, tá? Então, no caso, você está perdendo um ente querido, você perdeu seu marido, eu tenho meu aqui, gente, eu sou um exemplo puro. Casei, estava passando por um luto, e o que aconteceu? Cara, gente, eu tô vivo aqui por conta de porque Deus quis mesmo. Porque Deus tem um plano maior na minha vida, como aqui a criação do filho de casamento. Porque senão, gente, se não fosse por isso, se Deus tivesse me abandonado, minha querida, você tá quebrando a cara porque quer, não tava mais aqui não, gente. Então vamos tomar tanto o meu exemplo, como o exemplo da Helena, como o que aconteceu com a Helena, como exemplos, tá? Porque é isso que deve fazer. O que acontecer na vida das pessoas de ruim, tome como exemplo para você, para que você nunca caia.
Então, é algo que eu tenho dito aqui. Não tome decisões se você não está bem psicologicamente. Não entre em relacionamento se você não está bem, você não está curada, você não está preparada para um novo relacionamento. Será que essa pessoa ela merece a pessoa como eu estou agora? Muitas vezes não. Tá? Então não entre, porque você pode estar sendo predada. Você não sabe a intenção total de uma outra pessoa. Está no começo de tudo. Então é melhor você parar, viva o seu luto, viva a sua perda, viva a sua decepção amorosa, faça terapia, se reencontre, coloca a tua cabeça no lugar. Porque quando a gente está com a cabeça no lugar, centrada, a gente não é enganada não. E quando você consegue sair muito mais rápido, consegue identificar muito mais rápido. Tá bom? Então, calma. Calma, se reconstrua e deixa o tempo passar. Não vá na louca para ter as coisas e depois quebra a cara, vai ter mais um trauma, tá? Muita calma, tá? Então, meus amores, muito obrigada a Helena que compartilhou o relato dela conosco. Eu sei que foi muito difícil, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas aqui com os sinais que ela descreveu, tá? Então, se você me assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreva, deixa o like nesse vídeo e me diz o que você achou do relato da Helena, tá? Coloquem aí as suas percepções do que vocês acharam, passaram por situações semelhantes, conhece alguém que passou, coloca aí nos comentários para ajudar mais e mais pessoas, tá? Meus amores, muito obrigada de coração pelo apoio de vocês, pelo amor, pelo carinho, pela confiança que vocês têm depositado em mim no fim de casamento, tá? Sei que tudo isso, gente, tem transformado não apenas a minha vida, mas como muitos de vocês que me assistem todos os dias. Muito obrigada de coração, tá? Então, vejo vocês agora nas lives e nos próximos relatos. E se você quiser participar da rede de apoio lá no Fim de Casamento, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, tá? Vamos aceitar a tua entrada lá. Eu tenho certeza que você vai ser muito agregada e muito bem acolhida. As meninas lá são maravilhosas. Então, se você quer compartilhar também o teu relato aqui com o Fim de Casamento, se você sente que é a hora de que a tua história ela vai ajudar outras pessoas, pode me chamar. Lembrando, é a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Eu não estou aqui como juíza para julgar a tua vida ou para apontar o dedo, não. Estou aqui, é um local de acolhimento das vítimas. Independente se você errou, se você está trazendo teu relato aqui, é porque você quer que as pessoas entendam alguma coisa, que elas aprendam com o teu erro. E isso, para mim, gente, é o que tem mais de valioso nos relatos. É empatia, elas entendem a sua dor e elas não querem que outras pessoas sintam o que elas sentiram, ou que elas ainda sentem. Então, eu vejo por esse lado a maioria dos relatos aqui do Fim de Casamento. Então, se você já está na hora, não, Ania, eu sinto que agora é meu momento de compartilhar, saiba que eu estou aqui. A nossa equipe está aqui à tua disposição para te ajudar e eu vou fazer o meu melhor, gente. Eu vou dar o meu melhor aqui para que as pessoas entendam tudo o que aconteceu. Lembrando que eu ainda estou devendo para vocês a segunda parte do relato da Luciana, estou preparando ele aqui, porque eu até tivemos que ocultar o primeiro vídeo, o segundo vídeo, né, do caso da Marta, que é amiga dela, que também foi vítima lá do abençoado, para que as pessoas entendam certo o que aconteceu, tá? Porque muitas pessoas entenderam completamente errado o que aconteceu na história da Luciana e na história da Marta. Então nós tivemos que mudar algumas coisas aqui para que todo mundo entenda, veja com outros olhos o que aconteceu, tá? Porque vítima é vítima, tá, gente? Vítima é vítima. Então, um beijo no coração de todas. Vejo vocês nos próximos relatos e nas nossas lives também, tá bom? Bye, bye. Fiquem bem. Tchau, tchau.